A vereadora Elisane Rodrigues dos Santos, de 49 anos, filiada ao Partido dos Trabalhadores, foi vítima de um crime brutal no município de Formigueiro, no interior do Rio Grande do Sul. Seu corpo foi encontrado com múltiplos ferimentos por arma branca no tronco e um corte profundo aí no pescoço. Ai, gente, sempre difícil falar desse tipo de caso, mas é o tipo de coisa que não dá pra deixar passar. Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Mais uma, Dai. Eu sei que é horrível dizer dessa forma, mas é mais uma. Exatamente, Sofia. É horrível falar, mais uma, a gente também não queria estar falando sobre esse assunto, mas o que acontece é que o caso da Elisiane é um outro caso de crime que pode ter uma ligação com o feminicídio ou com crime de violência política. Não dá também para a gente ignorar o que vem acontecendo, que é um crescimento de uma onda de violências nessa linha, sobretudo contra mulheres, e aí, nesse caso, é uma mulher que é a única vereadora da esquerda desse interior do Rio Grande do Sul. A Elisane Rodrigues dos Santos, ela tem uma luta contra-hegemônica, ela tem uma luta a favor de quilombolas, a favor dos direitos humanos, dos direitos civis, então ela é muito atuante nessa linha. E a forma que foi encontrado o seu corpo e algumas questões aí que a polícia traz são questões que precisam realmente ser desvendadas. Vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a matéria que fala sobre o crime em si e a gente comenta um pouquinho depois, por favor. Uma vereadora foi morta a facadas em Formigueiro, região central do Rio Grande do Sul. Elisane Rodrigues dos Santos, do PT, tinha 49 anos e era a única mulher entre os 9 integrantes da Câmara. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira. Ontem, ela tinha participado de uma sessão no parlamento. O corpo foi encontrado ao lado do carro da vereadora em uma estrada de terra com golpes de faca e um corte profundo no pescoço. A polícia descarta latrocínio, já que os pertences dela estavam no veículo. Uma das hipóteses investigadas é de que o autor do crime era conhecido da vítima. Exatamente. E não, Sofia, você, quando anunciou esse caso, você até perguntou, né, se tinha novidades. São pouquíssimas as novidades. O que a polícia aponta até o momento é o seguinte, né, que a vereadora do município gaúcho de Formigueiro, que fica a 275 quilômetros da capital, Porto Alegre, cerca de 6.400 habitantes, ela foi morta. Ela tanto era servidora pública, atuava no hospital, como também ela era funcionária, ela estava como licenciada para o cargo de vereadora, e ela tinha uma voz muito firme, comprometida com a esfera dos direitos humanos, das causas quilombolas, segurança pública, justiça social e diálogo em todas as classes ali de serviço público do município. A polícia aponta que houve essa violência por volta, o carro dela foi encontrado na manhã por volta de 8h40 e ela teria levado pelo menos 10 golpes de faca. O veículo estava próximo ao corpo, ainda na estrada de terra. A princípio, a hipótese de feminicídio foi descartada, no entanto, segundo o delegado Antônio Firmino de Freitas Neto, que é responsável pelo caso, a equipe trabalha com várias linhas de investigação, como foi dito, inclusive sim com feminicídio, como se a Elisiane tivesse conhecido, tivesse de alguma forma conhecimento ou proximidade com esse autor do crime, ou autora, ninguém sabe, né, a pessoa que cometeu essa autoria, e informa que já há suspeitos para o homicídio, mas até o momento já foram realizadas algumas perícias, como no local do crime, no carro de Elisane, que também estava, né, na estrada, mas que não tem nenhuma pessoa indicada, não tem nenhuma pessoa presa até o momento. O delegado ainda informa que foram representados junto ao Poder Judiciário por medidas cautelares e outras diligências para a resolução do crime, que tem um processo de investigação correndo, mas não há nada de novo. O que o PT afirma, que é um outro ponto que coloca também com uma apuração, que é o seguinte, né? O PT informou a solidariedade com os familiares amigos da vereadora petista, mas informa que a vereadora é uma liderança dedicada à luta por direitos humanos e aí cobra uma investigação
em relação a uma possível violência política de gênero, pelo fato da Elisiane ser a única mulher na Câmara e a única mulher aí representante da esquerda que faz uma luta pelos direitos quilombolas e defesa do serviço público. Mais uma vez, ela também era técnica de enfermagem, auxiliar de análises clínicas. Recentemente, ela recebeu um prêmio Mulheres da Luta por reconhecimento ao seu trabalho, e a iniciativa foi do mandato do deputado estadual Valdeci Oliveira, que visa destacar mulheres que se dedicam à transformação social e fortalecimento das comunidades. O que a gente espera, Sofia, é que, de fato, né, a polícia ela elucide logo esse caso, porque a gente viu no ano passado uma escalada de violências em relação a mulheres, a violência de gênero, inclusive no Congresso e na Câmara na Câmara de Deputados. A gente viu, né, mulheres como a gente, esqueci o nome, da Luísa Erundina, perdão, estava esquecendo o nome da Erundina. A Erundina, ela chegou a passar mal depois de violência que ela sofreu na Câmara, e é absurdo que a gente tenha, né, teve uma comitiva de mulheres que foram, né, questionar por que essa ofensiva de bolsonaristas, sobretudo deputados e senadores dessa linha do bolsonarismo, que, além de silenciamento, tentam também fazer com que essas mulheres elas, né, não estejam naquele local. Já é um número mínimo, a gente já tem subrepresentação, a gente já tem aí vários processos, por mais que haja, né, a cota dos partidos, a gente já tem uma representação aquém do número da maioria de mulheres, que são a maioria das eleitoras brasileiras no momento, e ainda assim essas mulheres sofrem diariamente com violências como essa, que a gente já falou, né, na Câmara e no Congresso, e também vale lembrar que em São Paulo, na semana retrasada, 2 semanas, as deputadas estaduais chegaram a receber uma carta de ameaça, com várias ofensas e violências que, inclusive, não puderam nem ser descritas por causa do teor que falava, né, pontos importantes e sensíveis sobre a vida, o dia a dia, o cotidiano da família dessas deputadas. Elas representaram contra, o acusado foi preso, até o presente momento segue preso pelas ameaças, mas é isso, a gente precisa continuar falando sobre essa escalada dessas violências contra corpos de mulheres, sobretudo desse caso da esquerda, mas que não dá mais para a gente continuar analisando que nada está acontecendo, que essa violência não existe, porque isso é sistemático. São muitos casos para a gente achar que é algo isolado. É isso, Sofia. Pois é, Dai, esse caso é um caso que me impactou bastante, não só por toda a questão de ser é, uma mulher numa cidadezinha no interior com 6.000 habitantes, mas também pela questão de que é até difícil entender o que aconteceu, porque pode ser aí mais uma Marielle Franco que foi aí assassinada pela sua atuação política? Pode. Pode ser um caso de feminicídio envolvendo algum homem próximo a essa mulher? Também pode. E nenhuma dessas duas coisas pode ser descartada, porque são dois tipos pode ser violência política de gênero também, mas por ela ser uma mulher, né, não apenas pela sua atuação política, também pode. E, e infelizmente todas essas possibilidades são coisas tão comuns aqui no nosso país que não dá para descartar. Não dá para descartar. E com um pouco de informação que a gente tem até agora, não tem como saber. E é importante a gente saber. É importante a gente saber para responsabilizar os responsáveis por isso e também para evitar que novos casos assim aconteçam. Até lá, o que resta para a gente é cobrar as autoridades para que isso seja devidamente investigado, que não leve o tempo que levou, como no caso da Marielle, para a gente ter uma resposta sobre quem matou, quem mandou matar. E a outra coisa que a gente pode fazer nesse momento é desejar todo o apoio, toda a força aí para a família dela, que com certeza deve estar sofrendo muito diante de um assassinato tão brutal, né? Pois é, Sofia. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos.
Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.